Olá, meu nome é Fernando e hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre as diretrizes curriculares nacionais, vamos conversar um pouco sobre os modos de organização, carga horária e aulas do novo ensino médio, ok? Vamos lá, vamos ver o que as diretrizes dizem sobre isso. Bom, lá no capítulo 2º, nas formas de oferta e organização, nós temos o artigo 17, talvez esse é o principal artigo e talvez o maior artigo lá das diretrizes, ele é bem extenso, com diversos parágrafos e incisos, mas para tentar tratar de uma maneira geral tudo que envolve essas mudanças do novo ensino médio. Então vem lá no caput do artigo, o ensino médio, etapa final da educação básica, concebida como conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, mediante diferentes formas de oferta e organização. Ou seja, já há uma previsão expressa de formas diferenciadas, né? Então, diferentes formas de oferta e organização. Então, não necessariamente iremos tratar sempre do ensino médio regular que nós conhecemos, com as suas organizações de disciplinas. Existem outras possibilidades, mas a gente vai destrinchando isso aos poucos ao longo dos vídeos que iremos gravar. Vamos lá. Então, no parágrafo 1º, qual é a menção que tem? O ensino médio pode organizar-se em tempos escolares no formato de séries anuais, que é o que a grande maioria das escolas já está acostumado, períodos semestrais, ciclos, módulos, sistemas de crédito, olha a possibilidade ali, lembrando um pouco das universidades, né, sistemas de créditos, completar tantos créditos para poder, né, se formar no curso. Alternância regular de períodos de estudo, então estudo de manhã, de tarde, então tem essa possibilidade também. Grupos não seriados, então eu quero modelar, fazer uma escola então, e eu vou associar os alunos de acordo com conhecimento ou com temática, então tem essa possibilidade, com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então olha só, a própria lei, as diretrizes que estabelece os parâmetros aonde nós podemos seguir, né? Então qual é o contorno, né? Qual é a moldura do quadro que eu posso tentar construir o meu novo ensino médio, ele permite aqui, então a gente tem a possibilidade de diversos modos de organização, perfeito? Bom, vamos lá. Também fala um pouquinho da quantidade de horas, né? Então, no ensino médio diurno, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima total de 2.400 horas, tendo como referência uma carga anual de 800 horas, distribuídas em pelo menos 200 dias letivos de trabalho escolar, considerando o quê? Peraí, Fernando, mas eu já escutei falar na mídia sobre as 1.000 horas, 1.400 horas. Ok, é porque esse é o parâmetro vigente até agora. Só que aí a lei ela vem estabelecer que a carga horária total deve ser ampliada para 3.000 horas até o início do ano letivo de 2022. Então já sinalizando quando tem que começar de fato o novo ensino médio, que é o limite, é 2022. Então e aí ampliando ali para 3.000 horas, ou seja, 1.000 horas anuais por série. A carga horária anual total deve ser ampliada progressivamente para 1.400 horas. Aqui é uma menção, uma sugestão para as escolas de tempo integral, onde o aluno começa então a cursar disciplinas de manhã e disciplinas no contraturno também, né? Então é uma tendência, uma sugestão, há um convite, uma predisposição então do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, para que as escolas se convertam em escolas de tempo integral. Perfeito? Bom, mas essa questão, só retomando um pouquinho, dessa carga horária, já era conhecida mesmo antes da homologação dessas novas diretrizes, porque lá em 2017, na Lei do Novo Ensino Médio, também já constavam essas previsões que as diretrizes curriculares só vieram validar, né? Vieram ratificar essas cargas. Então estava lá previsto na Lei 13.415, o mínimo de 200 dias letivos, 1.000 horas anuais por série, só que lá falava até 2021. E agora as diretrizes, então ela deu um aninho a mais ali. E 1.400 para a tendência de escolas de tempo integral. E lá também tinha a referência das 1.800 horas dedicadas à BNCC. Uma construção rápida, num esboço de como seria uma distribuição simples, considerando 1.000 horas anuais e esse pré-requisito aqui de 1.800 horas dedicadas à BNCC, teremos a seguinte construção: 1.000 horas anuais por série, totalizando 3.000 horas, sendo que 1.800 horas devem ser dedicadas à BNCC.
E o restante? O restante é os tais itinerários formativos, que ainda teremos vídeos para discutir sobre os itinerários. Mas então teremos 1.200, efetuando uma divisão simples, ainda não é uma sugestão de grade horária propriamente dita, mas simplesmente só tentando entender essa questão dos prazos, aí das horas, né, dedicadas ao ensino médio. Efetuando uma divisão simples, temos essas 600 horas para a BNCC, 400 horas para os itinerários, totalizando 1.000 horas anuais por série. Perfeito? É importante lembrar sempre o parecer lá do Conselho Nacional de Educação, lá de 2004, parecer número 8, que lembra que quando estamos falando de educação, falando de carga horária, estamos falando de horas e não de horas aulas ou só aulas. Não estou falando de 600 aulas, estou falando de 600 horas, cada hora equivale 60 minutos. Então, fazendo um esboço simples aqui, pensando em aulas de 50 minutos, que é o grande padrão aí da maioria das escolas regulares de ensino médio, e os 200 dias letivos, pegando o mínimo ali, o patamar de 1.000 horas, estamos falando de 30 aulas semanais, né? Pensando em dias da semana ali, então tem os 5 dias da semana, 6 aulas por dias da semana, então é o padrão mesmo, 30 aulas semanais, só que dessas 6 aulas, 18 delas dedicadas à BNCC e 12 dedicadas aos itinerários formativos. E se eu passar então para a sugestão de 1.400, e perceba que 1.400 não é um teto, você pode ter mais do que isso também na sua composição, na sua escola, mas pegando 1.400 como referência, eu passo a ter 42 aulas semanais. Aulas de manhã, naturalmente, e aulas no contraturno na parte da tarde, sendo que 18 ainda continua o limite da BNCC, conteúdos descritos pela BNCC. E as 24 aulas teriam ou deveriam versar sobre os itinerários formativos, né, que iremos conversar mais à frente. Tudo bem? Bom, nessa construção, como que a gente entende então a formação do aluno no ensino médio? 60% do currículo dele, em função da carga horária, será destinado à Base Nacional Comum Curricular, 40% aos itinerários formativos. Ah, mas e se eu aumentar a minha carga horária na minha escola? Tudo bem, você vai aumentar essa quantidade de aulas, mas ainda você continua com essas 18 aulas dedicadas à BNCC, é o limite estabelecido pela lei. Bom, e os itinerários formativos estão previstos lá no artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seriam mais ou menos as 4 áreas do Enem, mais um 5º itinerário, formação técnico e profissional. A ideia então seria o seguinte: o aluno ele entra no ensino médio, ele percorre aulas da BNCC e ele escolhe um itinerário para complementar os seus estudos, né? Seria mais ou menos, estamos acostumados a observar esse tipo de comportamento na graduação, no ensino superior, onde tem um ciclo básico comum em alguns cursos, às vezes faculdades de engenharia, escolas de engenharia tem isso, um ciclo básico, e aí as especificações, então você vai escolhendo então qual a área você quer seguir. É uma ideia semelhante aqui, agora sendo apresentada, sendo aplicada, né, ao ensino médio. Bom, é importante aí uma menção que é uma inovação ali das diretrizes curriculares nacionais, estabelecendo novamente o limite de como as escolas podem organizar os seus currículos, seria o seguinte: a critério das instituições ou redes de ensino, em observância às normas definidas pelo sistema de ensino, os currículos e as matrizes podem ser organizadas de forma que a distribuição da carga horária, da formação geral básica e dos itinerários formativos sejam dispostos em parte ou em todos os anos do ensino médio. Ok, eu ainda vou comentar mais à frente isso, sobre essa questão de disposição em parte ou em todos os anos do ensino médio, porque tem algumas especificidades. Matemática, português tem que ter em todos os anos, mas agora a gente tem uma inovação, talvez pegar uma disciplina e conseguir abordar ela todinha em um único ano, uma única etapa. Mas vamos lá, no parágrafo único desse artigo 14, lá das diretrizes curriculares, vem lá, os currículos podem permitir que o estudante curse mais de um itinerário formativo dentro do seu curso do ensino médio, ou ainda, itinerários formativos de forma concomitante ou sequencial. O que a lei está propondo para nós, então? O aluno vem, percorre aqui, né, ele cursa as disciplinas da BNCC e ele, eu quero cursar uma disciplina de linguagens. Ele vai ter que terminar o seu ensino médio só com linguagens? Não. Ele pode cursar mais de um itinerário, escolher uma disciplina de linguagens, uma de matemática, uma de ciências da natureza, de forma concomitante ou ainda na sequência, que isso também a lei vem permitir. O aluno ele pode complementar o itinerário de linguagens e ele fala, não, mas eu ainda não quero concluir o meu ensino médio, eu posso continuar só para
Conclui o itinerário de matemática? Tem essa possibilidade? Tem. E por que isso é interessante? Nós vamos conversar mais à frente sobre os vestibulares, sobre o Enem que vai mudar e as faculdades. O aluno ele vai ter que escolher a previsão lá em 2022, no futuro, que ele vai fazer a segunda prova, o segundo dia da prova do Enem, de acordo com uma dessas áreas de interesse. Então, dependendo do curso que o aluno deseja, talvez ele vai precisar então cursar mais de uma área mesmo. Se for um curso que ainda será definido essas regras, os cursos ainda irão estabelecer quais os critérios dele, mas o aluno ele vai ter que escolher então isso daqui. Então por isso é interessante e muito válido a possibilidade de cursar concomitantemente ou ainda de forma sequencial. Tudo bem? Bom, era isso. Até uma próxima.